Você já sentiu como se tivesse nascido só para fazer o resto da sua família parecer melhor? Meu nome é Claire Holloway. Tenho 29 anos e, na última noite do ano, aceitei um convite para jantar que eu deveria ter jogado direto no lixo. O envelope era grosso, cor creme, com cara de caro daquele tipo de gente rica antiga que tenta fazer a crueldade parecer elegante. Chegou no meu apartamento em Boston sem bilhete escrito à mão, sem carinho nenhum. Só um cartão impresso me convidando para o jantar de Ano Novo no conservatório da família, em Connecticut. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Meu corpo lembrou antes da minha cabeça. Aquela casa tinha um jeito de sorrir para mim enquanto escondia uma faca nas costas. Eu disse para mim mesma que não precisava ir. Que eu estava ocupada, cansada, velha demais para continuar entrando em lugares onde o amor sempre vinha junto com julgamento. Mas aí cometi o erro de sempre com eles, deixei um pedacinho idiota de esperança sobreviver. Talvez dessa vez eles só quisessem um jantar em paz. Talvez dessa vez eu não fosse tratada como o defeito da família usado para comparação. Aí eu lembrei de quando tinha 23 anos, naquela mesma sala de vidro. Todo mundo brindando a promoção da minha irmã, e meu pai me perguntando, na frente de 12 pessoas, se mexer com papel de gente morta era uma carreira de verdade ou só um hobby que eu ia largar depois. Mesmo assim, eu fui. Coloquei um vestido preto, prendi o cabelo e dirigi no frio, com o maxilar travado e um pensamento que não saía da minha cabeça: se eles me chamaram por pena, então eles não faziam ideia do que eu ainda era capaz de levar comigo ao sair daquela casa. Antes de eu contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu fui embora, me conta, que horas são aí para você agora, e de onde você está vendo isso? Quero ver até onde essa história vai chegar. Quando eu entrei na longa entrada de cascalho, o céu já estava naquele azul escuro de inverno que faz casas caras parecerem cenário de teatro. O conservatório ficava separado da casa principal, como uma caixa de vidro feita para impressionar visitas. Tudo de vidro, vigas de ferro e uma luz dourada suave iluminando fileiras de árvores cítricas em vasos. Devia ser lindo. Para mim, parecia um museu de todas as humilhações que eu aprendi a engolir de cabeça erguida. Assim que entrei, senti o cheiro. Casca de laranja, alecrim, vela e aquele toque forte de madeira polida. Esse cheiro trouxe junto centenas de lembranças ruins. Entreguei meu casaco para um funcionário e, antes mesmo de me acomodar direito, senti aquilo. Aquela mudança no ar que acontece quando uma família percebe que a estranha chegou e que a noite pode realmente começar. Meu pai, Richard Holloway, estava perto da cabeceira da mesa com um copo na mão, com aquele jeito típico de homens que passam a vida confundindo autoridade com caráter. Ao lado dele estava minha irmã mais nova, Vivien, usando seda clara, brilhando com aquela confiança que só existe quando você nunca precisou duvidar do seu lugar no mundo. Ela me viu primeiro. O sorriso apareceu na hora. Bonito, e venenoso. Clayla disse, alongando meu nome só o suficiente para virar piada. Você realmente veio. Convites normalmente significam isso, eu respondi, porque aprendi há muito tempo que, nessa família, se você não chega armado com sarcasmo, chega sangrando. Meu pai me olhou de cima a baixo, devagar. Não foi grosseiro, nem óbvio, ele nunca seria tão descuidado. Foi só o suficiente para me lembrar que, na cabeça dele, eu ainda estava sendo avaliada. Bom, ele disse. Por um momento, achei que Boston finalmente tinha te ensinado a evitar situações impossíveis de ganhar. Esse era o talento dele. Ele não gritava primeiro. Preferia ser preciso. Vivia em Rio Baixo, como se a frase merecesse. Em volta deles, alguns convidados sorriram olhando para suas taças, fingindo não perceber o que estava acontecendo. Outra especialidade da família Holloway, crueldade em público com educação em aparência. O jantar, claro, estava lindo. Toalha branca, luz de velas refletindo no cristal, uma mesa longa que obrigava todo mundo a olhar para o centro onde meu pai estava sentado como se fosse uma reunião de negócios, e não uma ceia de fim de ano. Sentei e respirei fundo, tentando me controlar. Por que eu ainda fazia isso comigo mesma? Por que eu ainda me sentava com pessoas que passaram anos tratando cada conquista minha como se fosse um erro qualquer? Mas, mesmo pensando isso, eu sabia a resposta. Porque algumas feridas não prendem a gente pela dor. Prendem pela lembrança daqueles pequenos momentos de aprovação, que você continua achando que podem voltar, se você aguentar só mais um jantar.
A primeira meia hora foi como sempre. Champanhe, conversa superficial, carinho de aparência. Vivian falou sobre uma campanha que ela tinha liderado para uma marca de luxo de bem-estar daquelas que vendem insegurança com embalagem bonita. Meu pai contou para a mesa o quanto estava orgulhoso dela. Do instinto, da elegância, da forma como ela entendia o valor das coisas. Então ele olhou para mim. E Claire disse, levantando a taça ainda lá nos arquivos e sótãos, salvando a reputação de colecionadores mortos. Algumas pessoas riram de forma educada. Eu larguei o garfo e encarei ele. Pesquisa de procedência, eu disse. Isso impede que museus exibam arte roubada e histórias falsas. Então, sim, ainda fazendo um trabalho de verdade. Vivian inclinou a cabeça. Sempre sou nobre quando você fala rápido assim. Dessa vez, a risada veio mais leve. Mais solta. Eles estavam aquecendo. E foi aí que eu entendi, com total clareza, eu não tinha sido convidada para me reconectar. Eu tinha sido convidada para completar o cenário. Eu era o contraste. O exemplo do que não ser. A sombra que fazia Vivian brilhar mais. E a pior parte, é que, por baixo da mesa, minhas mãos estavam frias. Não porque eu era fraca, mas porque uma parte de mim ainda odiava o quanto eles conseguiam me puxar de volta para esse papel antigo. Porque eu ainda tinha que sorrir, quando cada parte do meu corpo queria levantar e ir embora. Porque eu ainda não estava pronta. Não, ainda não. Não até eu saber exatamente o quanto eles ainda achavam que mandavam em mim. A verdadeira crueldade começou na sobremesa. Porque, a essa altura, meu pai já tinha vinho suficiente no corpo para se divertir, e gente suficiente assistindo para querer fazer show. Colocaram uma torta de chocolate amargo na nossa frente. Vivian tinha acabado de contar uma história sobre um fim de semana com clientes em Vermont, quando meu pai se recostou na cadeira e olhou direto para mim. Sabe, ele disse, a gente só te convidou por pena. Eu disse para Vivian que ia pegar mal começar o ano sem te incluir pelo menos uma vez. O silêncio veio primeiro. Seco, pesado. E logo depois foi coberto por aquele tipo errado de risada, aquela que surge quando as pessoas não sabem se podem ficar chocadas, então fingem que é engraçado. Vivian nem hesitou. Levantou a taça, sorrindo para dentro dela. Não fica muito tempo, ela disse, leve. Eu sei que esse nível de sucesso deve ser cansativo para você ver de perto. Ali estava. A frase perfeita para machucar. E pior ainda ao vivo, pela forma calma com que ela falou. Dentro de mim, algo ficou estranho, parado. Não quebrou, não desmoronou. Só ficou muito, muito claro. Meu pai parecia satisfeito. Você não pode culpar a gente por se preocupar, ele continuou. Toda família tem um filho que confunde independência com estar perdido. Talvez essa frase tivesse me atingido um ano antes. Ou até 6 meses antes. Mas eu passei tempo demais da minha vida adulta construindo coisas em silêncio e conhecimento, propriedade legal, histórias bem documentadas para deixar 2 pessoas inseguras me convencerem de que eu era incompleta. Então, em vez de me encolher, eu sorri. Não foi um sorriso caloroso. Nem amargo. Só o suficiente para fazer a Vivian estreitar os olhos. O que nenhum dos dois entendia, é que a cabana em Vermont que ela tinha acabado de mencionar, daquele jeito casual, como se fosse parte do pacote da família, não era deles. Nunca foi. Minha avó deixou aquela cabana para mim, especificamente. E fez isso porque sabia exatamente quem o filho dela e a neta eram quando ninguém estava olhando. Ela costumava dizer: a única pessoa nessa família que entende o valor das coisas é aquela que ninguém se dá ao trabalho de bajular. Na época, eu achava que ela estava falando de livros, quadros, móveis. Anos depois, entendi que ela estava falando de poder. Aquela cabana virou um palco para eles dois. Meu pai usava o lugar para encontros discretos de negócios, mostrando como se fosse uma extensão da estabilidade dele. Vivian usava para retiros de marca e eventos exclusivos com influenciadores, aqueles que parecem perfeitos nas redes, mas escondem um caos enorme por trás. Nenhum dos dois pagava os impostos. Nenhum dos dois cuidava da manutenção. Nenhum dos dois parecia se importar com os documentos que provavam que o lugar era meu.
Eles só se importavam com uma coisa, que eu fiquei quieta tempo suficiente para eles fingirem que herança depende de personalidade. Então, enquanto eles continuavam falando enquanto meu pai comparava a ambição real da Vivien com o que ele chamava de meu gosto por viver no anonimato, eu parei de ouvir ofensa, e comecei a ouvir prova. Cada comentário maldoso se encaixava como um arquivo sendo organizado. Cada suposição sobre a minha fraqueza virava algo útil. Então a Vivien se inclinou na minha direção, abaixando a voz só o suficiente para piorar tudo. Fala a verdade, Claire, ela disse. Isso não te dá vergonha? Entrar em lugares assim sabendo que você nunca vai ser a pessoa que alguém realmente está esperando? Aquilo teria me destruído antes. Mas, dessa vez, eu só olhei para ela e pensei, você não faz ideia de como sua vida depende de coisas que você nunca se deu ao trabalho de entender. Você se surpreenderia, eu disse. Meu pai deu uma risada curta. Isso soou quase como uma ameaça. Não, eu respondi, pegando a colher e finalmente provando a sobremesa. Só observação. Pela primeira vez naquela noite, nenhum dos dois respondeu na hora. Foi pequeno. Mas eu senti a primeira rachadura na certeza deles. E naquele momento, eu decidi de vez. Sem dúvida. Sem hesitação. Eu tinha terminado com aquele papel. Eu não ia mais ser o sacrifício da família, colocado ali só para completar a cena. Se as pessoas mais próximas de mim viam minha capacidade como uma ameaça, então talvez estivesse na hora de elas descobrirem o que acontece quando essa ameaça para de ser educada. O que você faz quando as pessoas do seu próprio sangue veem seu sucesso não como algo para celebrar, mas como algo para usar até conseguirem te humilhar de novo? Eu já sabia a resposta. Você para de pedir para ser amado do jeito certo. E começa a fechar portas, legalmente. Eu saí da mesa assim que o café foi servido. Sem drama. Não joguei guardanapo, não fiz discurso. Só levantei, me desculpei e fui até a biblioteca escura que ligava o conservatório à casa principal. O cômodo estava quase parado, iluminado só por 2 abajures de latão e o brilho fraco da lareira apagando. Era o único lugar daquela casa que já tinha me parecido, de alguma forma, honesto. Talvez porque livros sejam menos cansativos do que pessoas que aprenderam a sorrir enquanto te diminuem. Meu celular já estava na minha mão antes mesmo de eu sentar. Eu liguei para Daniel Mercer. A única pessoa, além da minha terapeuta, que realmente entendia o quanto minha relação com aquela família era complicada. Daniel não era da família. Não era ex-namorado. Não era nada complicado. Só meu melhor amigo da época da faculdade e agora advogado de patrimônio em Nova York. Com o tempo, ele virou a pessoa em quem eu confiava quando eu precisava de 2 coisas ao mesmo tempo, empatia, e uma clareza quase assustadora. Ele atendeu no segundo toque. Você parece estar ligando de dentro de um mistério de assassinato bem caro, ele disse. Estou num jantar de ano novo, eu respondi. Tão ruim assim? Eles me chamaram para me humilhar pessoalmente. Então, sim. A voz dele ficou mais suave na hora. Me conta. E eu contei. Não todos os detalhes. Só o suficiente. A história da pena. O desprezo da Vivien. Meu pai, me transformando na atração depois do jantar. Quando terminei de falar, ficou um silêncio curto na ligação. Aí veio aquela pergunta cuidadosa do tipo que só alguém que realmente te conhece consegue fazer. O que você está tentando não dizer, Claire? Olhei para a janela. Do outro lado do vidro, dava para ver os galhos secos do inverno se mexendo na noite escura. Eu quero vender a cabana, eu disse. Falar isso em voz alta foi duro, mas ao mesmo tempo limpo. Daniel não correu para quebrar o silêncio. É uma das razões pelas quais eu confio nele. Porque é valiosa, ele disse por fim, ou porque é o último lugar dessa família que ainda dói quando você pensa em perder? Acertou em cheio. A cabana era o último lugar onde eu tinha sido feliz com eles. Ou talvez, mais honestamente, feliz antes de entender quem eles eram. Minha avó me ensinando a cortar lenha. Manhãs de verão no deck, livros empilhados perto da janela. Um mundo que parecia simples, porque ela ainda estava viva para manter tudo assim. Vender aquilo não era só abrir mão de uma propriedade. Era aceitar que nostalgia não é estratégia.
E memória não é defesa legal. Eu acho. Falei devagar que estou cansada de usar sentimento para sustentar pessoas que me humilham por diversão. Isso Daniel disse soa como a primeira coisa realmente honesta que alguém te disse hoje. Soltei o ar, quase rindo. Eu consigo fazer isso rápido? Consegue, ele respondeu. Ainda mais porque está tudo limpo. Está no seu nome, não é compartilhado, não tem complicação de traste. A questão não é se você pode, é se você está pronta para o que acontece quando eles perceberem que você está falando sério. Pensei no rosto do meu pai quando disse que me convidou por pena. Na expressão da Vivien perguntando se eu tinha vergonha de existir perto deles. Acho que eles confundem acesso com direito há muito tempo. Isso não é uma resposta. Hoje é. Ele ficou em silêncio por um momento, e depois entrou no modo profissional. Falamos do que importava. Um comprador que ele conhecia, procurando uma propriedade privada em Vermont, sem exposição. A possibilidade de vender rápido, se eu aceitasse um preço mais focado na agilidade do que no valor emocional. E tinha outra questão quase tão importante quanto a venda. Contas conjuntas ainda ligadas ao meu nome, criadas por conveniência anos atrás. Cartões que meu pai e a Vivien usavam para despesas da cabana, manutenção, contas, eventos. Tudo organizado em estruturas que eles mal percebiam, porque eu sempre cuidava de tudo nos bastidores. Daniel me lembrou. Você pode fechar o que é seu. Não destruir. Não mexer. Fechar. Quando desliguei, fiquei ali, com o celular nas duas mãos. E senti a tristeza vindo de uma vez só, limpa. Não era emoção de vingança. Era a dor de finalmente escolher a minha liberdade. Em vez do último lugar que ainda me ligava à ideia de família na qual eu queria acreditar. Você queimaria a última ponte com as pessoas que te machucaram, se isso significasse nunca mais ter que rastejar de volta por ela? Eu não sabia o que outras pessoas escolheriam. Eu só sabia o que eu estava prestes a escolher. Levantei, voltei para o conservatório e encontrei todos exatamente como eu tinha deixado, relaxados, entretidos, despreocupados. Meu pai foi o primeiro a olhar. Ah, você voltou, ele disse. Achamos que tinha fugido. Não respondi, me sentando com uma calma que até me surpreendeu. Eu só precisava de um lugar silencioso para tomar uma decisão. Vivien sorriu, entediada. Devemos nos preocupar? Olhei para os dois e disse. Sim. O clima mudou na hora. Não porque eu levantei a voz, eu não levantei. Mas porque existem certos tons que as pessoas só reconhecem quando passam a vida inteira abusando dos mais suaves. Meu pai colocou o copo na mesa. O sorriso da Vivien ficou um segundo a mais do que deveria, e desapareceu. O que exatamente isso quer dizer? Meu pai perguntou. Dobrei o guardanapo e coloquei ao lado do prato. Quer dizer que eu vou vender a cabana. Se eu tivesse jogado um fósforo aceso na mesa, a reação não teria sido mais rápida. Vivien puxou o ar com força. O corpo do meu pai ficou rígido. Um dos convidados até desviou o olhar, como se olhar direto fosse torná-lo cúmplice. Isso não tem graça, Vivien disse primeiro. E o que mais me chamou a atenção não foi raiva. Foi medo. Eu não estou brincando. Meu pai se inclinou para frente, a voz baixa e perigosa. Aquela cabana é propriedade da família. Não, eu disse. É mito de família. Legalmente, é minha. Ele abriu a boca para contestar, mas sabia que não podia. Ele assinou os papéis. Viu a escritura. Só passou anos fingindo que confiança podia substituir documentos. Você não teria coragem, ele disse. Quase sorri. Não teria coragem, como se essa ainda fosse a questão. Eu já tive e respondi. Fiz a ligação hoje à noite. Vivien se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Claire, para. Para de agir como uma louca por 5 segundos e pensa. Aquilo não é só um bem qualquer. Tem gente reservada lá. Eu tenho clientes para primavera. Então talvez eu disse você devesse ter pensado nisso antes de tratar a dona como um mascote da família que você podia humilhar em público. Meu pai se levantou mais devagar. Mas a raiva dele era mais fria que a da Vivien e por isso mais perigosa.
Sua tola vingativa ele disse. Você tem ideia no que está se metendo? Finalmente. Ali estava. Não era tristeza. Não era apego às memórias. Era dinheiro. Um acordo de financiamento? Perguntei. A expressão dele mudou o suficiente para confirmar. Eu já suspeitava. Agora eu sabia. Ele vinha usando a cabana como vitrine informal enquanto tentava conseguir uma nova rodada de investimento para expandir os negócios. Talvez não como garantia direta, mas perto bastante para que perder aquilo fosse humilhante e caro. Ele construiu confiança em cima de algo que não era dele. Bem típico de Richard Holloway. Já a Vivien mudou de estratégia na mesma hora. As lágrimas encheram os olhos dela tão rápido que quase mereciam aplauso. Você está fazendo isso porque odeia a gente, ela disse alto, para todo mundo ouvir. Porque não suporta ver outra pessoa feliz. Não, eu respondi. Estou fazendo isso porque vocês confundiram minha paciência com permissão. Ela riu no meio das lágrimas, um som frágil, meio descrente. Você acha que isso te faz poderosa? Não, eu disse. O que me faz poderosa é ter autoridade legal. Isso aqui só torna isso visível. Meu pai bateu a mão na mesa com força, fazendo os talheres tremerem. Se você fizer isso, não espere continuar fazendo parte dessa família. Aquilo também teria doído antes. Mas ameaças perdem força quando prometem tirar algo que já te foi negado por anos. Você me convidou por pena, eu lembrei. A Vivien me chamou de fracasso. Vocês dois deixaram bem claro qual é o meu lugar. Eu só estou ajustando meus bens para combinar com a sinceridade de vocês. As lágrimas da Vivien sumiram. No lugar, veio algo mais feio. Sua infeliz, invejosa. Cuidado, eu disse, baixo. Ou o quê? Eu sustentei o olhar dela. Ou eu começo a falar em voz alta porque você realmente precisa tanto daquela cabana. Isso acertou. O rosto dela perdeu a cor. Porque, diferente do meu pai que precisava da cabana por ego ligado a dinheiro, a necessidade da Vivien era mais frágil. Eu sabia o suficiente, por aquelas escapadas de informação que acontecem quando as pessoas acham que você é invisível, para entender que ela vinha usando a cabana para receber clientes fora dos registros oficiais, ligado a uma campanha que já estava sendo analisada dentro da empresa dela. Nada ilegal a ponto de ser crime. Mas comprometedor o suficiente para prejudicar a carreira dela, se alguém começasse a perguntar por que certos eventos privados nunca apareciam nos relatórios. Meu pai olhou para ela, surpreso. Do que ela está falando? Nada, Vivien respondeu rápido. Ela está blefando. Mas nem ela parecia acreditar nisso. Eu coloquei a mão na bolsa. Não por drama, mas porque eu tinha tomado mais uma decisão enquanto estava na biblioteca. Antes de voltar, eu tinha ligado o gravador do celular e deixado ele dentro da bolsa, virado para baixo. Não porque eu queria postar. Não porque eu precisava de conteúdo. Mas porque, depois de anos sendo tratada como instável, eu queria, pela primeira vez, ter a verdade registrada, na voz deles. Meu pai deu um passo na minha direção. Me escuta com atenção, ele disse. Você vai ligar para quem quer que tenha ligado e vai parar com isso agora. Não. Vivien deu a volta na mesa. Não estava mais chorando. Estava furiosa. Você tem ideia do que as pessoas vão dizer quando souberem que você vendeu a cabana da vovó para estranhos? Você entende o quão horrível isso faz você parecer? Eu também me levantei. Depende de quem contar a história primeiro. Os olhos dela foram direto para minha bolsa, sem querer. Ótimo. Que ela duvide. A voz do meu pai ficou gelada. Se você sair daqui com esse plano, eu vou garantir que você nunca mais use o nome dessa família, nem nossos contatos, nem nosso apoio. Quase tive vontade de rir. Um homem tão acostumado a respeito herdado, que ainda achava que ser expulso era um castigo para alguém que já sobreviveu sendo ignorada. Pode ficar com o nome, eu disse. Eu fico com a escritura. Então peguei meu casaco e saí, deixando os dois ali. Ele, furioso. Ela, desmoronando. E, pela primeira vez, os dois entendendo que a pessoa que eles tinham chamado para humilhar, passou a noite inteira medindo exatamente o quanto o desprezo deles tinha deixado exposto.
eles achavam que o controle que tinham sobre mim era o amor. Mas o verdadeiro controle sempre foi papelada. Os 7 dias seguintes foram os mais limpos da minha vida adulta. Emocionalmente pesados, mas organizados, eficientes. Era o único jeito de sobreviver a eles. Na manhã depois do jantar, eu falei por vídeo com a compradora que o Daniel indicou. Uma escritora viúva chamada Eleanor Price, 62 anos. Prática, direta, zero interessada na mitologia da família Holloway. Ela só queria saber se o lago congelava bem em janeiro, não ligava para nenhum discurso sentimental. Ela procurava há anos um lugar tranquilo para escrever. Privado o suficiente, mas perto da cidade para emergências. Ela adorou a parede de livros, o deck, a lareira de pedra antiga. E não se importava nem um pouco com quem tinha sido o dono antes. Eu gostei dela na hora, só por isso já bastava. A gente foi direto ao ponto. Preço ajustado para descrição. Inspeção simplificada, só o essencial. Ela estava comprando lugar, não uma fantasia. Cada documento que o Daniel me mandava parecia uma lâmina cortando ilusões antigas. Confirmação de propriedade. Contrato de venda. Impostos. Prazo de transferência. Eu assinei tudo digitalmente, do meu apartamento em Boston, com uma xícara de café do lado, e a foto da minha avó virada para baixo na mesa, porque eu não conseguia olhar para ela enquanto fazia aquilo. Não por vergonha, mas porque eu sentia falta dela demais. A cada assinatura, uma lembrança vinha junto. Verões no deck. Lendo perto do fogão. Vivien, com 16 anos, irritada porque a vovó confiava em mim com as chaves e não nela. Meu pai chamando o lugar de cabana da família em público, enquanto, no privado, me dizia para não complicar quando eu questionava o quanto ele usava aquilo para negócios. Uma assinatura para cada vez que eu confundi concessão com paz. E depois vieram as contas. Essa é a parte que quem está de fora nunca entende em histórias assim. As pessoas imaginam vingança como um grande gesto dramático. Mas o verdadeiro poder, quase sempre está nas estruturas administrativas, aquelas coisas nada glamourosas que ninguém se dá ao trabalho de aprender. Com o tempo, como a cabana era legalmente minha, e como meu pai e a Vivien achavam qualquer tarefa administrativa inferior, várias contas ficaram ligadas a coisas sob minha responsabilidade. Pagamentos automáticos de contas. Manutenção. Cartões para eventos. Uma conta compartilhada criada no começo só para facilitar despesas, que acabou virando um sistema escondido sustentando o estilo de vida deles. Eles achavam que aquilo era permanente. Só porque eu nunca tinha obrigado eles a perceber. Eu não toquei em nada que não fosse meu. Não falsifiquei nada. Eu simplesmente fechei aquilo que eu tinha autoridade legal para fechar. Primeiro, a conta compartilhada da cabana. Depois, os cartões de crédito ligados a ela. Depois, o cartão de reembolso que a Vivien usava para eventos. E por último, a linha de reserva que meu pai usava quando as contas passavam do dinheiro disponível. Cada fechamento gerava notificações que o banco enviaria no tempo deles. Cada fechamento significava o fim daquele colchão invisível entre o estilo de vida deles e as consequências. O Daniel me orientou a manter tudo impecável. Nada de drama, ele disse. Deixa as instituições falarem. E ele estava certo. No 4º dia, a venda foi concluída oficialmente. No 5º dia, o dinheiro caiu na minha conta. Fiquei olhando aquele valor, e não senti aquela vitória que as pessoas imaginam. O que eu senti foi algo mais leve, e estranho. A ausência de medo. Pela primeira vez em anos, não havia mais nada me prendendo a eles. Nenhuma propriedade da família que eu precisava manter enquanto era desrespeitada por quem usava. Nenhum fim de semana futuro em que eu teria que aparecer, sorrir, pagar, e ir embora. No 6º dia, descobri algo que deixou tudo ainda mais intenso. Através de um doador de museu que conhecia gente do círculo da Vivien, porque gente rica espalha fofoca com uma eficiência impressionante, eu soube que ela estava desesperada tentando explicar para um cliente importante porque um retiro estratégico em Vermont, que ela tinha prometido, simplesmente não existia mais. Pior ainda. Um dos investidores que meu pai estava tentando fechar parceria perguntou sobre um fim de semana de verão na cabana, achando que aquilo fazia parte do pacote de estilo de vida que ele vivia insinuando. Agora, não existia mais.
Não porque eu expus ele publicamente, mas porque ele construiu uma imagem de estabilidade em cima de algo que não era dele. Essa foi a verdadeira lição daquela semana. Eu não estava destruindo a vida deles. Eu só estava tirando meu nome da estrutura que sustentava tudo. No 7º dia, eu sabia que os primeiros avisos iam chegar. Confirmações de contas encerradas. Alertas de atraso. Transações que não seriam mais cobertas. Suposições quebradas. Dizer que o dinheiro deles acabou não seria exatamente verdade. Claro que eles ainda tinham dinheiro. O que acabou foi o sistema escondido que fazia eles se sentirem mais ricos, mais seguros e mais no controle do que realmente estavam. E a melhor parte? Eles sabiam que algo estava acontecendo, mas não sabiam tudo. Meu pai me ligou 3 vezes. A Vivien, 9. Os áudios iam de ameaça, a negociação, a uma falsa preocupação cuidadosamente montada. Eu salvei todos. Não respondi nenhum. Algumas pessoas acham que vingança é barulhenta. A minha favorita é a administrativa. Ela chega em envelopes brancos, notificações de banco, e na percepção lenta de que a pessoa que você tratava como detalhe, era, na verdade, o que te protegia da realidade o tempo todo. Na terça-feira, os primeiros extratos começaram a chegar. Meu pai ligou às 7h12 da manhã. E isso já me disse 2 coisas na hora. Ele mesmo tinha visto os avisos. E, pela primeira vez, não conseguiu esconder o pânico atrás de uma falsa calma. Deixei as 2 primeiras ligações irem para a caixa postal. Na terceira, eu atendi. O que você fez? Ele perguntou, direto. Sem oi, sem pausa, sem fingir que era um mal-entendido. Eu estava na cozinha, olhando o céu cinza de Boston, e servi café antes de responder. Bom dia para você também. Não brinca comigo, Claire. A conta de Vermont foi encerrada. A linha de reserva sumiu. 2 cartões foram cancelados. E os extratos mostram valores em aberto que deveriam ter sido pagos dias atrás. O que você fez? Tomei um gole. Eu fechei contas ligadas a uma propriedade que eu vendi. Ele ficou em silêncio por um segundo. Como se tivesse parado de respirar. Então você vendeu? Sim. Sua idiota vingativa. Ele parou no meio da frase. Provavelmente porque percebeu que raiva não estava funcionando. Claire, escuta com atenção. Essa venda precisa ser revertida. Vendas não funcionam assim. Você prejudicou negócios em andamento. Não, eu disse. Você fez isso quando construiu seus negócios em cima de uma propriedade que não era sua. O silêncio do outro lado agora era pesado. Cheio de raiva, mas sem palavras. Então ele abaixou a voz. Você tem ideia do quanto isso me custou? Lá estava de novo. Não há família. Não há as memórias. A ele. Mais do que você queria admitir para mim, pelo visto. Ele explodiu. Acusações. Traição. Loucura. E, por fim, aquela frase dramática, quase desesperada. Você vai morrer sozinha se continuar tratando o próprio sangue assim. Essa sempre foi a última arma em famílias como a minha. Não lógica. Não responsabilidade. Mas o medo de abandono, a maldição que jogam sobre quem para de se sacrificar. Esperei ele terminar. E disse, bem baixo. Então, pelo menos eu vou morrer com meu nome fora dos seus papéis. Desliguei. 2 horas depois, a Vivien apareceu pessoalmente. Claro que apareceu. Ela nunca confiou na distância quando ainda podia usar presença, aparência, atuação. Ela estava arrumada, mas destruída por dentro. Cabelo perfeito, rosto pálido, óculos escuros grandes demais, e uma raiva vibrando logo abaixo da superfície. Deixei ela entrar no saguão do prédio. Mas não no meu apartamento. Você destruiu tudo, ela disse assim que a porta fechou atrás dela. Bom dia, Vivien. Para com isso. Ela deu um passo mais perto. Você tem ideia do que caiu na minha mesa hoje? Estornos de reembolso, contas encerradas, questionamentos sobre despesas antigas com clientes.
A empresa já está perguntando por que eu usei um lugar privado que não está mais disponível pela família. Você entende como isso parece? Como? Eu disse. Como uma profissional que deveria ter documentado melhor os próprios acordos. A boca dela ficou tensa. Você acha isso engraçado? Não. Eu acho que demorou para acontecer. Por um segundo, achei que ela fosse me dar um tapa. Mas, em vez disso, ela riu. Um riso quebrado, feio. Você sempre quis isso, ver a gente cair. Essa era a mentira que ela mais precisava acreditar. Porque, se eu sempre quis isso, ela não precisava admitir que construiu a própria superioridade em cima da minha aceitação. Não, eu disse. Eu queria uma família que não me convidasse para jantar por pena. Ela desviou o olhar primeiro. Depois tentou uma última estratégia. Lágrimas. Não exageradas, não dramáticas, só o suficiente para parecer conexão, perda, arrependimento. Claire. Ela disse, suave. A gente cresceu lá. Eu também. Era da vovó. E ela deixou para mim. Você não pode substituir o que aquilo significava. Você está certa, eu disse. Por isso mesmo importava que vocês não me tratassem como lixo enquanto usavam aquilo. Ela engoliu seco. O que você quer da gente? A resposta veio rápido. Até me surpreendeu. Nada. Esse é o ponto. Porque o que as pessoas não entendem sobre deixar ir, é que o verdadeiro poder não está em fazer o outro implorar. Está em não precisar mais do pedido de desculpa para seguir em frente. Ela ficou me olhando por um bom tempo. E, naquele olhar, eu finalmente vi algo que eu queria ter visto anos antes. Não exatamente arrependimento, mas o fim da certeza. Ela realmente acreditava que eu ia continuar aguentando tudo. As piadas. As responsabilidades. Os custos. A história falsa de família. E agora ela estava ali, elegante, e com medo. Percebendo que bastou uma semana para tudo mostrar o quanto dependia da irmã que ela chamava de fracasso. Meu trabalho pode me demitir. Ela sussurrou. Olhei para ela e lembrei do jantar. Da risada dela. Das palavras, você é um fracasso. Então talvez eu disse você devesse ter aprendido antes a não confundir dependência com superioridade. Ela se encolheu, como se eu tivesse batido nela. Ficamos em silêncio por mais um momento. E então eu fiz uma última coisa. Não cruel. Precisa. Peguei meu celular, dei play no áudio que eu tinha gravado naquela noite, e segurei de um jeito que só ela pudesse ouvir. A voz dela, clara. Só te convidamos por pena. A voz do meu pai. A ameaça. O pânico. Toda aquela cena podre. O rosto dela ficou branco. Você gravou a gente? Eu documentei o ambiente em que tomei minhas decisões. Isso é doentio. Não, eu disse. É cautela. Parei o áudio e guardei o celular no bolso. Se vocês continuarem me ameaçando, eu posso deixar de ser tão cuidadosa com a privacidade. Isso foi suficiente. Não porque eu pretendia divulgar algo. Mas porque, finalmente, ela entendeu, o tempo em que eu era o alvo fácil da família, acabou. Ela foi embora sem dizer mais nada. Mais tarde, naquela noite, com a cidade escurecendo e meu apartamento em silêncio, eu sentei perto da janela com um cobertor nos ombros. Olhei o e-mail confirmando o valor final da venda. A cabana não era mais minha. As contas estavam encerradas. Os avisos tinham chegado. O dinheiro deles não tinha sumido completamente. Mas aquela estabilidade emprestada, o acesso escondido, a confiança que eles vestiam como se fosse herança. Isso acabou. E isso bastava. Meu pai me chamou para um jantar só para me humilhar. Uma semana depois, a cabana foi vendida, as contas foram fechadas, e os extratos começaram a chegar. Eles queriam que eu acreditasse que eu era o fracasso da família. O que eles nunca entenderam é que eu era a única razão pela qual a versão de sucesso deles se manteve por tanto tempo. Então me diz. Quando a família só te ama enquanto você é útil, ainda é lealdade ficar?
Ou finalmente vir a liberdade e ir embora? O que mais marca nessa história é isso: a maior traição não veio de estranhos, mas de quem deveria proteger. E a resposta dela não foi raiva descontrolada. Foi respeito próprio, calmo e decidido. E é isso que fica. E você? Se a sua própria família te humilhasse assim, você iria embora em silêncio, ou faria eles enfrentarem as consequências?